Vamos começar o nosso debate. Qual é o objetivo e a função do promotor? O promotor é um agente público e seu principal objetivo é defender a sociedade e seus interesses. Ele atua como um fiscal da lei e pode entrar em ação caso queira investigar suspeitas de crimes como desvio de recursos públicos. Quais são os funcionários que estão à disposição direta do promotor? Veja bem, o promotor, para exercer seu cargo, conta com o auxílio de um oficial de justiça, um assessor e um número variado, em geral de 2 ou 3 estagiários, os quais necessitam prestar um concurso. Lucas, um bate-bola bem rápido. Qual é a remuneração? O salário desses profissionais variam de acordo com os órgãos dos ministérios públicos aos quais estão vinculados. As promotorias dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as de melhor remuneração. O salário inicial médio é de R$21 mil. Antes de mudanças legislativas no ano de 2003, o salário poderia ser acrescido de quinquênios. Especialmente ele faz. A Promotoria Pública é o órgão da justiça pública encarregado da defesa da sociedade, bem como da segurança, respeito e decoro. O Ministério Público pode ser entendido como um órgão com poder e não de poder, como é o caso do Tribunal de Justiça. O órgão para o qual trabalha é o Ministério Público Estadual, o MPE, que é responsável pela apuração e punição dos crimes regionais. E a profissão, ela trabalha com quais áreas do direito em específico? Então, compete aos promotores de justiça promover o inquérito civil e também a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e a outros interesses coletivos. Também dar início a ações penais quando todas as provas são reunidas e denunciar os criminosos à justiça, expedir notificações, entre outros. Também é dever do promotor público exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais, assistir as famílias atingidas pelo crime e defender os interesses, exercer o controle externo da atividade policial, receber petições, dentre outros. E como é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho de um promotor gira em torno de 5 horas por dia, de segunda a sexta, porém sempre há necessidade de horas extraoficiais. É um trabalho muito cobiçado e por esse motivo também muito concorrido. E agora, quais são as principais características do trabalho, como categorias e cursos prévios, e ascensão e também ascensão de plano de carreira? Bom, após o promotor passar no concurso público, primeiramente ele tem que fazer um curso de 6 meses em relação ao curso é fornecido pela própria organização, o Ministério Público do Estado, no qual ele passou no concurso público. Ele faz 6 meses para preparar ele para ter algumas atribuições práticas em relação à profissão, como atender a população, entre outros aspectos. Depois que ele passa nesse concurso, nesse cursinho de 6 meses, ele vai atuar. Geralmente ele não atua como um promotor de uma comarca já em específico, ele atua como um promotor substituto, passando em várias comarcas, substituindo alguns promotores ao longo do estado inteirinho. Depois disso, ele acaba ganhando um cargo específico em relação a uma das comarcas. Existem 2 cargos específicos, o de comarca especial e de comarca simples. O de comarca especial são cidades acima de 130 mil habitantes, o de comarca simples é abaixo de 130 mil habitantes. A diferença salarial é de 5%, o de comarca especial ganha 5% a mais. Acima do cargo de promotor, nós temos o de procurador de justiça. O procurador de justiça do estado ele ganha também 5% a mais em relação ao salário do promotor de comarca especial. E, por sua vez, as promoções para os cargos são de acordo com o tempo e algumas atribuições em relação à própria organização. Como é a história da profissão, onde ela surgiu e as relações no Brasil? Todos apontam que a origem mais remota da MP é a figura do Magai, que é um funcionário real do Egito, que ele tinha várias atribuições, como punir criminosos, tomava parte das instruções para descobrir qual que era a verdade, proteger os cidadãos pacíficos, ouvir as palavras de acusação, dentre outros. Tem várias formas de a gente encontrar o trabalho do promotor ao longo da história, principalmente nos impérios grego, romano e egípcio. Existem várias figuras similares ao promotor atualmente, que praticavam alguns atos atribuídos ao promotor hoje. Mas a origem mais mencionada são os procuradores do rei do direito francês. Já em relação ao Brasil, nós podemos perceber que nem a figura do Ministério Público, nem a figura do promotor, no período pré-colonial, período colonial e do Império, não havia uma figura em específico denominada promotor e Ministério Público, não existiam esses órgãos. Na verdade, existiam alguns indivíduos, geralmente juízes, que, por sua vez, desempenhavam funções similares, com algumas características. Somente em 1890, o decreto 848
acabou criando, a partir da Justiça Federal, as atribuições do Ministério Público no âmbito federal. E a Constituição, em 1934, fez referência expressa ao Ministério Público. Bom, somente a Constituição de 1988 que regulamentou todas as atribuições do Ministério Público e deu a ela as evidências respectivas da instituição, dando a ela um caráter de tipo ouvidoria da sociedade. Encerramos agora a nossa discussão e ficamos com a nossa companheira Rebeca. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Aécio Rabelo, promotor de Justiça das Varas Criminais da Infância e Juventude aqui de Lages. Bom dia, Aécio. Bom dia. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta para nós, nosso trabalho de introdução ciência do direito. Quais são os principais requisitos para o ingresso na carreira? Bom, o curso de Direito, obviamente, né? Notório conhecimento jurídico, isso tem que ser demonstrado via concurso público, de extremo grau de dificuldade, e alguns requisitos pessoais, que eu particularmente reputo importante, como noção de solidariedade, sobretudo, né? Mas, enfim, requisitos legais, formação, bacharelado em Direito e conhecimento jurídico. E as principais atribuições? São inúmeras, né? Principalmente depois da Carta Magna da Constituição de 88. Né? Antes de 88, o Ministério Público era enxergado como um mero acusador, um mero autor de ações penais. Posteriormente, a 88, criou-se a Carta Magna de 88, ampliou muito as atribuições do Ministério Público, dando uma nova roupagem até mesmo para a atuação na área criminal. Né? Na área criminal, o Ministério Público propõe a ação penal, mas ele é uma parte, digamos, independente, imparcial. Né? Ele não tem vínculo com o discurso acusatório. Ele promove a ação penal, mas fiscaliza a correta aplicação da lei penal também, podendo, se for o caso, até pleitear em favor do réu no processo penal, se for o caso. Mas a grande inovação da Constituição de 88 é a defesa dos interesses coletivos, né, os chamados interesses transindividuais, os interesses difusos, coletivos, estricto sensu e individuais indisponíveis, né, individuais homogêneos. Certo. Na sua área de atuação, quais as áreas do direito que mais se relacionam? Na minha, especificamente, o direito constitucional, né, o direito penal, o direito processual penal e o direito da infância e juventude. Certo. Quais as vantagens e as desvantagens da profissão? As vantagens de cunho pessoal é a satisfação de interesse, né, em trabalhar em defesa da sociedade, é muito gratificante, né? Um salário razoável, né, que não vai te deixar milionário nunca, mas vai te deixar remediado, né? Você não pode ter muitas aspirações no âmbito econômico, financeiro, tal como na advocacia, mas enfim, você vai ter uma tranquilidade para poder trabalhar, né? Exercer a sua função. Há algumas vantagens decorrentes do texto constitucional, como a irredutibilidade do salário, a inamovibilidade, garantias constitucionais próprias da profissão e da sociedade, né? Mas há limitações, obviamente, né? Limitações, renúncias, né? Toda escolha implica em renúncias, né? Escolher ser juiz, escolher ser promotor, essas carreiras públicas, elas implicam necessariamente na renúncia de algumas benesses que outros profissionais de direito não precisam, né? Nós não podemos, por exemplo, praticar qualquer tipo de ato de comércio, exercer qualquer outro tipo de negócio, né? A própria convivência social também, dependendo do local que você morar, do tamanho da comarca, é uma convivência meio limitada. Você não vai frequentar quaisquer lugares. Como a profissão de promotor é vista pela sociedade? A sociedade, apesar dessa nova roupagem do Ministério Público já remontar 88, 1988, a população ainda não conhece muito bem o novo perfil do Ministério Público, em que consiste de fato a ação do Ministério Público, né? Muitos, inclusive, sobretudo a mídia, ainda enxergam o Ministério Público como aquele ferrenho acusador, né? Então, somente. Ainda não conseguem vislumbrar no Ministério Público como um advogado das causas transindividuais, um advogado das causas sociais. Mas isso, paulatinamente, né, aos pouquinhos, vem mudando, né?
Agora, uma opinião de um assunto que tem gerado muita polêmica. O que você acha da PEC 37? PEC 37 é aquela proposta de emenda constitucional, de alteração do texto constitucional, né, que se propõe a dar exclusividade na atividade de investigação às polícias judiciárias. As polícias judiciárias são, no âmbito estadual, a Polícia Civil, e no âmbito federal, a Polícia Federal. Qual que é a função das polícias? Coletar suporte probatório mínimo através de um procedimento denominado inquérito policial, tendente a propiciar que o Ministério Público, titular da ação penal, possa dar início à segunda fase da persecução penal, dessa vez em juízo. O Ministério Público não pode abrir um processo penal sem que antes tenha um suporte probatório mínimo, via de regra, coletado através da atividade da Polícia Judiciária, Polícia Federal e Civil, através da atividade de investigação. Essa proposta, ela limita a investigação policial às polícias judiciárias. Eu sou radicalmente contra, mesmo porque quanto mais gente investigando, maior transparência, maior eficiência a persecução penal vai se ter, né? Se limitar a investigação a entidades que não estão adequadamente aparelhadas e respaldadas para efetuar essa atividade é uma insegurança muito grande que isso pode gerar para a gente, né? Então, gente, é isso. Gostaria de agradecer em nome de todos nós aqui do grupo, sua disponibilidade e a sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço e fico feliz com a lembrança da minha pessoa. Me coloco à disposição. Obrigada.